Bom dia, gente. Vocês estão bem? Esqueci de novo de anotar a sequência. Felizes e gratos. Gente, fiquei muito feliz de ver os irmãos acordando cedinho. Os bons dias hoje começaram cedo, né? Foi muito bom. Primeiro dia da nossa jornada de 21 dias. Creio que o Senhor está feliz com o posicionamento da igreja nesses dias. Essa não é uma agenda do Léo, essa não é uma agenda da nossa comunidade. Eu creio que essa é uma agenda da igreja que caminha profeticamente, da igreja que caminha buscando compreender as direções que Deus tem dado para esse tempo. E o Senhor tem levantado pessoas dispostas, homens e mulheres que desejam de fato fazer parte do plano dele, daquilo que ele está fazendo nesses dias. A gente não vai cansar de falar durante esse tempo o tamanho do privilégio que é fazer parte disso. Amém, gente? Vocês estão felizes mesmo? Sim. Que bom. Semana passada nós ouvimos uma mensagem maravilhosa sobre nos revestirmos da nova natureza. Vimos que uma das marcas fundamentais da Igreja de Cristo é a santidade. E Paulo ele continua a desenvolver essa parte mais prática da carta, assim podemos dizer, conduzindo os seus leitores para que eles possam viver de modo digno da vocação na qual cada um de nós fomos chamados. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 5 da carta de Efésios. E o nosso tema de hoje é: não seja tolo, caminhando na luz em dias sombrios. E vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que eu parei de me ouvir, acho que estava saindo ali atrás. Ah, é o retorno que parou, né? Acho que é porque estava dando microfonia. Tá ouvindo bem aí? Não, então beleza. Podemos dividir o trecho de Efésios que nós vamos abordar hoje, que é lá no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Nós podemos dividir em 4 pontos. Que os primeiros 2 versículos fala que tudo começa com amor. Dos versículos 3 até o 6 é desprezando o desprezível. Do 7 ao 14, andando na luz. E dos versículos 15 até o 20, largando a tolice. Vamos abrir aí as nossas Bíblias e ler essa porção da palavra. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas pessoas. Portanto, não participem daquilo que elas fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz,
porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os 2 primeiros versículos, como eu falei anteriormente, Paulo vai mostrar para nós que tudo começa com amor. Como nós vimos lá nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo ele trabalha mais a parte ortodoxa da coisa nos 3 primeiros capítulos, e a partir do capítulo 4 ele vai falar mais das questões práticas da vida de um cristão. Então a ortodoxia, ela sempre precisa vir seguida da ortopraxia, que é uma prática correta diante das verdades que foram reveladas e entendidas. E como nós vimos, o Tiago, ele pregou lá no versículo 1 do capítulo 4 sobre unidade. Paulo, ele chama os seus leitores para caminhar em unidade. E aí, na sequência, como nós vimos na semana passada, a Natália vai pregar a partir do versículo 17, que ele vai falar sobre santidade. E a partir desse momento agora, será um chamado para uma caminhada em amor. Então, unidade, santidade e amor. Então, no início desse capítulo, vamos ler novamente os 2 primeiros versículos para a gente poder entrar aí um pouco mais detalhadamente. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E nós já começamos com um chamado bem simples: sejam imitadores de Deus. Ou seja, não é só para seguir, mas é para imitar. Bem simples. E vamos concordar que é absolutamente normal os filhos imitarem os pais. É ou não é, gente? E os pais amam quando seus filhos imitam o seu bom testemunho, o seu bom caráter, os seus bons atributos. Aquilo que a gente tem de bom, a gente deseja que os nossos filhos repliquem, que eles imitem. Imagina quando nós falamos de alguém que é completamente bom. O quão agradável é para o Senhor ter filhos que te imitam em tudo. Eu acho legal que Paulo, ele chegou num lugar muito legal. Paulo, ele chega num lugar de poder declarar assim: sejam meus imitadores. Eu sempre falo isso, porque eu acho que esse tem que ser o alvo de todo cristão, é poder falar para um seguidor de Jesus: seja meu imitador como eu imito Jesus. Você tem que ter uma vida irrepreensível para falar esse tipo de coisa. E esse é o nosso chamado. Os presbíteros, eles precisam ter uma vida irrepreensível para servir de exemplo.
Não é porque eles têm que ser melhores, mas é porque eles têm que ser o exemplo de caminhada para os outros cristãos. E Jesus ele fala sobre essa questão de imitar, dessa necessidade de imitarmos a Deus em tudo. Lá em Mateus 5,48, ele fala sobre sermos perfeitos, porque o nosso Pai é perfeito. Lá em Lucas 6,36, Jesus fala sobre sermos misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Então, quanto mais do caráter de Deus vai sendo revelado para nós, mais a nossa responsabilidade cresce. Nós precisamos imitar a Deus, como Paulo disse aí nesse versículo, como filhos amados. Se nós amamos a Deus, nós precisamos imitá-lo. Filhos que amam o Pai e imitam a sua conduta, o seu caráter, os seus atributos. E no versículo 2, nós vemos qual atributo de Deus Paulo está tratando mais especificamente nesse caso aqui. Ele fala, e vivam em amor. Devemos imitar a Deus amando o próximo. E sabe como você deve amar o próximo? Aí ele fala, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, é amar com tudo que nós temos. É amar no padrão lá de 1 João, capítulo 3, versículo 16, que diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando Paulo fala sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13, que muita gente usa essa passagem em casamento, é muito comum a gente ver essa passagem sendo utilizada em momentos de casório. Mas se você observar bem, o que está sendo tratado ali é com relação a serviço ao próximo. Capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está falando do quê? Dos dons. No capítulo 3, ele continua falando dos dons até o 14. Então, ele está dizendo assim, olha, existe algo que é muito mais importante do que qualquer dom que você receber de Deus, que é o amor. Sem amor, não adianta você fazer nada para uma outra pessoa. Isso não está valendo nada para Deus. A base da nossa relação com os nossos irmãos precisa ser o amor. Aí observe o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 ao 7, que ele vai falar das características do amor que nós temos que ter para com os nossos irmãos. Ele diz assim, o amor é paciente e bondoso. Vai anotando aí. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para o casamento é mais fácil, né? Num ambiente de casório, os noivos ali apaixonados. Não, tudo crê, tudo suporta. É até que a morte os separe. Só que Paulo não está falando de casamento aqui não, gente. Ele está falando da nossa relação. Ele está falando como os cristãos precisam se relacionar. Eu não quero estragar a palavra de casamento de ninguém. Vale para casamento também. Mas principalmente para as nossas relações. Porque amar a esposa é mais fácil. Tem algumas que... Mas no geral é mais fácil, gente. Amar o marido é mais fácil. Mas Paulo está falando aqui de amar os irmãos, de amar o próximo, de servir. Essa é a base do serviço.
A pergunta é dessa forma que você tem se relacionado com as pessoas à sua volta? Esse é o padrão de amor que Deus nos chama para imitar. Falar isso aqui num contexto de casamento é mais fácil. Mas é sobre suportar tudo nas nossas relações. Amém? Amém. E voltando lá para Efésios, ninguém está falando que é fácil não, tá, gente? Muito menos Paulo. Ele vai deixar isso claro aqui nas palavras. Olha o que ele diz. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É oferta, é morte, é sacrifício. É, tome a sua cruz e ame. Tome a sua cruz e ame. Vocês estão comigo? Vamos lá para o versículo 3. Ele vai falar sobre desprezar o que é desprezível. Ele diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Então, esses pecados aqui que Paulo está dizendo, eles são resultado de nós pensarmos demais em nós mesmos. É o oposto de uma vida de entrega sacrificial. O egocentrismo, ele é o oposto do amor. E esse é o padrão de vida do mundo. Ele usa aqui as expressões imoralidade sexual, que é a tradução do grego porneia. Porneia significa relação sexual ilícita, utilizada não apenas para adultério, mas para qualquer tipo de perversão sexual, como fornicação, relação entre pessoas do mesmo sexo, com animais e por aí vai. Tudo o que opera contra o casamento bíblico é pecado. E ponto. Tudo que a cultura pornográfica que nós estamos, infelizmente, inseridos, que essa é a nossa cultura, Paulo contrapõe essa cultura com essa palavra aqui, com essa expressão. E ele amplia mais o argumento quando ele fala toda impureza. Ele não para só ali na expressão porneia do grego, mas ele fala toda impureza, todo desejo carnal. Sabe essa vontade que existe dentro de cada um de nós de fazer o que é errado? É isso que ele está falando. Isso precisa ser rejeitado. Se você nasceu de novo, você precisa dizer não para esses desejos. E ele também vai usar o termo avareza, que em algumas traduções nós encontramos a palavra cobiça, que significa desejo ávido de se ter mais, falta de contentamento. E nesse contexto aqui de impureza sexual, ele vale tanto para desejar o que não é seu, mas também com relação ao egoísmo dentro do próprio casamento. Dentro da nossa própria relação. Pessoas que se relacionam buscando apenas satisfação pessoal. Isso é pecado. E sobre tudo isso, ele não fala simplesmente sobre não praticar, mas ele fala de coisas que não deveriam nem ser mencionadas. É isso que ele vai dizer no versículo. Ele fala que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas. Eita! Entre vocês. E ele fala assim, como convém a santos. Quando ele diz como convém a santos, não é um imperativo. Não é assim, você é santo, então você faz isso. É um indicativo. Ele está falando assim, como você é santo, eu suponho que a sua conduta vai ser desse jeito. Precisa ser. E no versículo 4, olha o que ele continua dizendo. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém.
Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Então Paulo, ele passa da imoralidade, né, de falar sobre coisas imorais, para falar sobre o vulgar, para falar sobre vulgaridade. E quando alguém se converte, a sua fala precisa mudar. E, gente, mudar a fala não é se tornar fluente em crentez e começar a utilizar palavras que caíram em desuso, não, tá? Não é falar... Eu até descobri uma curiosidade enquanto eu estudava sobre esse assunto, que existem termos arcaicos em traduções mais antigas da Bíblia e que o crente adora usar, né? Principalmente quando ele quer parecer mais espiritual. Batei e, como é que é? Abri-se-vos-á. Tipo assim, não sei nem falar isso. Mas quando tá orando, parece que tu é mais crente quando tu fala essa expressão. Só que eu vendo sobre esse fato que é chamado de arcaísmo linguístico, eu descobri que isso é um vício de linguagem. É o uso de palavras antigas ou pouco usadas numa linguagem cotidiana. É considerado um vício de linguagem porque pode atrapalhar o processo de comunicação. Por isso as Bíblias se atualizam, gente. Por isso, você pode trocar a sua Almeida, revista e corrigida, por uma NAA, por uma Almeida século XXI, por uma NVT. Vai ser melhor. Porque elas vão sendo atualizadas. E a gente precisa estar contextualizado. Não é seguir a sugestão do outro lá que falou que tinha que atualizar a Bíblia. Não é isso, tá? Por favor. Isso não. Mas é entender que o vocabulário, ele muda com o tempo. Vai ler os autores lá do século XVII. É difícil pra caramba. E os homens trabalham arduamente para poder produzir materiais de qualidade para que o nosso entendimento seja facilitado. Amém? Então, mudar a fala não é aderir a um linguajar arcaico, mas é abrir mão de qualquer tipo de linguagem obscena. É propagar amor também através das palavras. E ele diz, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Então Paulo, ele fala de um tipo de fala fascinada, que praticamente excita as ações. Ele está falando, abre mão disso. Isso não pode mais fazer parte da vida de alguém que nasceu de novo. Se você é um cristão, a sua fala precisa mudar. Glória a Deus, gente. Abre o primeiro slide, por favor, Maurício. Olha o que o Craig Kinner fala desse contexto aqui. Ele diz assim, ó. Paulo não afrouxa os padrões de Deus para satisfazer a cultura da época. Eram muito comuns naquele tempo lá as piadas de conotação sexual. E é muito comum hoje também, né, gente? Nós não devemos falar e muito menos achar legal. Essa é a orientação que Paulo está dando. Ele não está baixando o padrão de Deus para poder satisfazer o desejo dos homens. Eu amo vídeos bem-humorados, eu amo filmes de comédia, eu amo stand-up. Mas tem hora que eu tenho que pausar e falar assim, pô, isso não vai dar mais. Porque senão daqui a pouco eu estou diminuindo o padrão para poder me adaptar à cultura que eu estou inserido. E aí daqui a pouco eu estou achando graça daquilo que não é engraçado para Deus. E isso deve ser bem ruim. Gente, crente tem que ter filtro, não tem jeito. Temos que ter filtro.
E Paulo vai dizer assim: pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Então o caminho claramente é o oposto. A forma de não ser tolo nem indecente é utilizar a sua boca para expressar a bondade de Deus. E até quando o assunto é de cunho sexual. Por isso, na quinta-feira, eu falei o que eu falei, porque eu estava com isso no coração. Olha o que John Stott fala. Abre o segundo slide, Maurício, por favor. Olha o que ele vai dizer. Todos os dons de Deus, incluindo o sexo, são assuntos para ação de graças, em vez de brincadeira. Brincar sobre eles é o mesmo que degradá-los. Agradecer a Deus por eles é a maneira de preservar seu valor como as bênçãos de um Criador amoroso. Aleluia! É dar glória a Deus. É falar bem. É bem dizer. É tratar esse assunto de modo saudável. Porque a gente é tão afetado pelo contexto que nós estamos inseridos, que começa a parecer até uma coisa ruim. Tem muita gente que tem relações achando que está até pecando. Não pode dar um glória. Eu falo assim: que isso, varão? Agora não é hora de dar glória. Mas deveria ser. É ou não é? Pô, glória a Deus. Que noite maravilhosa. Aleluia. Xaralababa, xaralababa. É ou não é? Pô. Vamos santificar aquilo que Deus criou, gente. É santo. Amém? Vamos para o versículo 5. Ele fala assim: fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá aí um versículo que muita gente, se pudesse, tirava da Bíblia até. Ter herança no reino de Cristo significa ser salvo. E olha o que ele está dizendo aí. Paulo faz uso da mesma palavra que ele utilizou lá no começo da carta. Que no versículo 11 do primeiro capítulo de Efésios, ele diz que em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então quem é que não vai entrar no reino, segundo Paulo? Nenhuma pessoa imoral, impura e avarenta. E esse termo aqui, avarenta, a paixão, seja ela por dinheiro ou por atividade sexual desordenada, é o mesmo que você colocar um objeto no lugar de Deus. Idolatria. Tudo que te consome, tudo aquilo que te domina, é algo que está no lugar de Deus na sua vida. E isso é idolatria. Aquilo que te dá descanso, sabe? Aquilo que te dá prazer, deveria ser Deus. Quando aquilo que te dá prazer não é Deus, você está idolatrando algo ou alguém. Faz sentido isso para vocês, gente? Vamos para o versículo 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então, essas palavras vazias aqui é o mesmo que palavra desprovida de verdade. Fale o que uma pessoa deseja ouvir e dificilmente você vai ser questionado. Agora, abre esse livro aqui e fala as palavras desse livro. Até dentro da igreja você começa a ser questionado. Fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, que é o que está escrito aqui. Agora fala assim: não, na verdade, o Senhor vai tirar a sua igreja, esse mundo aqui vai ficar uma loucura, ninguém vai entender nada, vai ver só as roupas dobradinhas no chão, que o anjo da roupa dobrada vem rapidinho lá.
dobra a roupa. E as pessoas aceitam isso, cara. E não está escrito, pasmem. Aí você fala de salvação, não, porque, cara, você tem que ser uma pessoa boa, cara. Isso aí, pô. É isso aí que vai te salvar. Você tem que fazer o bem. Você tem que ajudar as pessoas. É isso que vai te salvar. Cara, tudo bem. Agora fala assim, você é salvo pela graça e não por obras. Se Deus não te salvar, ninguém te salva. Opa, calma aí. Não, mas onde está escrito exatamente assim, do jeito que você está falando? As pessoas vão começar a questionar, porque vai contra o nosso senso de justiça. Como assim eu não faço nada? Você não faz nada. Porque se você precisasse fazer algo, você ia para o inferno. Porque você não é capaz de sustentar-se salvo. Não tem como. Por isso é pela graça, porque Deus é bom. Ele é bom. Porque se dependesse de nós, ia todo mundo para o inferno. É ou não é? Ou será que você ia se salvar? Ou será que temos alguém bom aqui? Porque Jesus mesmo falou, né? Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. E Jesus não é bom? É, maravilhoso. Só que a pessoa que falou isso para ele via ele como um homem. Ele falou, não, ninguém é bom não, filho. Bom é Deus. Então fica a dica aí para nós. Pregue que o povo quer ouvir, você vai ser amado, aclamado e chamado para ir em muitos lugares. Agora pregue a palavra de Deus. A coisa vai ficar complicada. Por que Paulo está falando isso? Porque o povo ama ouvir palavras vazias. O povo ama uma fake news bíblica, uma fake news gospel. Ele sabe que no fundo as pessoas querem ser enganadas por palavras vazias. Porque agrada o nosso coração. É bom ouvir aquilo que é prazeroso para nós, aquilo que vai de encontro com a nossa vontade. A nossa carne gosta disso. A nossa carne não gosta das verdades que a Bíblia diz. E é por isso que ele fala e ele alerta, não se deixe enganar com palavras vazias. Amém? E a partir do versículo 7, então, a gente entra em mais uma sessão que podemos tratar como a importância de andar na luz, andando na luz. Ele fala, não, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Esse portanto aqui, como temos falado, né, tendo em vista tudo que eu estou falando, se somos objetos do amor de Deus, não faz sentido de uma hora para outra passarmos a ser objetos da ira de Deus. Não faz sentido para nós vivermos com essas características que ele está falando aqui nesse contexto imediato, que é de maneira insensata, imoral, egoísta, impura. São características que marcam alguém que não está debaixo da graça de Deus. E aí Paulo faz o contraste no versículo 8. Ele fala, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Antes, nós éramos treva. Mas agora, nós não temos que nos tornar luz. Nós somos luz. Esse é um atributo do cristão, luz. Não é, mais uma vez, uma ordenança, é um indicativo. Nós somos luz. Portanto, aí vem o imperativo. Vivam como filhos da luz. Ou seja, tome posse daquilo que você já é pela graça. E eu fico bem triste quando eu vejo pessoas que se posicionam como cristãs, mas elas não se opõem ao pecado. Elas
às vezes vão até conseguir abrir mão de pecados visíveis, pecados grandes. Aquilo que é fácil de identificar, ela, opa, não, isso aqui as pessoas vão ver. Calma, não, isso aqui eu vou tirar da minha vida. E aí já começa até a apontar pecado dos outros. Isso aí, toda errada. Mas ela continua com seus pecadinhos de estimação, guardadinhos. Porque a religiosidade, a falsa religiosidade, que é amiga da hipocrisia, ela faz com que a suposta conversão tenha que ser só para aquilo que todo mundo pode ver. Mas naquilo que Deus vê, que ninguém mais vê, só Deus, aí você acha que está se enganando bonito, né? Está achando que Deus é bobo, ou que Deus é cego. Mas, por isso que eu falo que isso dá tristeza. Porque pessoas religiosamente hipócritas, elas estão mais preocupadas com aquilo que as outras pessoas podem ver, né? Elas querem ser bem vistas pelas outras pessoas e não existe temor real nesse lugar. Não, vão ser pessoas que se acham que não existe necessidade de santidade quando ninguém está vendo. Tem mais um slide, o slide 3, por favor, Maurício. Nós não podemos compactuar com esse tipo de comportamento. Olha o que o teólogo William Barclay diz. O maior desserviço que qualquer homem pode fazer a um próximo é fazê-lo pensar levemente sobre o pecado. Alguém que se comporta dessa forma, talvez não vai ser conhecido como o cara mais legal da comunidade, ou a mina que vai ser chamada para todas as resenhas. Mas a questão é, você quer ser bem visto e aceito pelos homens ou por Deus? Quem vive na luz vai manifestar as qualidades que caracterizam a vida de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, quem vive na prática desses atributos, vive com sabedoria. Logo, vive de acordo com o que é agradável ao Senhor. Lembram, gente? Tomar decisões segundo a vontade de Deus é igual a tomar decisões sábias. Se a Bíblia é o seu manual de vida, não tenha dúvidas que a sua vida é uma vida que agrada ao Senhor. Não tenha dúvidas de que a sua prática de vida é a vontade de Deus. Qualquer coisa diferente disso é idolatria, é viver como um tolo, é viver para agradar a si mesmo. Isso é tolice. Versículo 11, Paulo diz, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Então muita gente vai se equivocar com palavras como essas aqui, prega que quando você se converte, você tem que se afastar de todo mundo que não é crente. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que são os atos dos incrédulos que os crentes devem evitar. E não os incrédulos que os fazem. As trevas, elas são denunciadas quando elas são expostas à luz. Viver uma vida santa reprova toda a impiedade e toda a religiosidade que ainda existe à nossa volta. Nada é mais confrontador para um hipócrita do que ter que viver do lado de alguém que é crente de verdade. É horrível para quem quer viver uma vida se enganando, ter que conviver com alguém que quer ser crente mesmo, de verdade. Ou ele vai se arrepender, ou ele vai abandonar a sua amizade, ele vai embora ofendido
E a sequência vai deixar isso muito claro. Olha o que diz o versículo 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Abre o slide 4, por favor, Maurício. O teólogo Matthew Henry, ele diz que um bom homem tem vergonha de falar o que muitas pessoas más não têm vergonha de agir. Tem atitude que é tão chocante que temos até vergonha de nos referirmos a ela. Aí no versículo 13, Paulo fala: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Deus, quando vem com a luz, toda impureza é exposta. No slide 5 tem uma citação do teólogo Archibald Thomas Robertson. Ele faz uma declaração pontual acerca dessas palavras. Olha o que ele diz. Acenda a luz. Muitas vezes, o pregador é o único homem corajoso o suficiente para acender a luz sobre os pecados privados de homens e mulheres, ou mesmo os de uma comunidade. Essa expressão que ele disse, acenda a luz, mexeu muito comigo. E eu creio que essa responsabilidade, ela não precisa, ou ela não deve sobrecair apenas sobre os pregadores desse lugar, mas sobre cada um de nós. Acender a luz é uma responsabilidade do cristão. Seja você uma pessoa que vai sempre acender a luz como um bom filho da luz. Jesus, ele declara no Sermão do Monte as seguintes palavras: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Acenda a luz. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos no mundo. Acender a luz. Amém? Versículo 14. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Essas palavras aqui, provavelmente elas foram retiradas de um hino batismal. É um cântico de iniciação no cristianismo. Nessas palavras aqui nós vemos 3 metáforas que se aplicam ao ato de se voltar para Deus. Ele fala: despertar do sono, ressuscitar dos mortos e sair das trevas para a luz. Se você nasceu de novo, um dia novo raiou na sua vida e você precisa agora refletir a luz de Cristo que está sobre você, que brilha sobre você. Eu, estudando sobre isso também, eu vi uma história muito legal, muito interessante, do Alexandre o Grande. Ele, certa vez, descobriu que tinha um covarde no exército dele. E por acaso o nome do cara também era Alexandre. E aí ele vai e confronta o Alexandre covarde do exército dele e fala assim: renuncie a sua covardia ou renuncie o seu nome. A conclusão para nós é clara. É que nós que carregamos o título de cristãos precisamos refletir o caráter de Cristo. Eu achei muito forte essas palavras. E ele entendia que um covarde não era digno de ter o mesmo nome que ele. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Tá parecendo não, mas vamos lá. Vai melhorar. Vamos para a última parte aí, que é largando a tolice. Versículo 15. Paulo diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos,
mas como sábios. Sabe o que é ser sábio? É ver as coisas da maneira que Deus vê. No versículo 16 ele fala: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Sabe como você aproveita bem o seu tempo? Fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Todos os dias, todo momento, você tem oportunidade de glorificar a Deus através da sua vida. Em cada passo, em cada atitude. E a pergunta é, será que você tem aproveitado bem as oportunidades? Os dias são maus. Quanto mais cresce a malignidade, mais a tolice vai se tornando o modo normal das pessoas se comportarem. Se você ler o jornal todos os dias, você sempre vai encontrar uma tolice nova para se espantar. Para você falar assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que o ser humano chegou a esse ponto. É ou não é, gente? O sábio, ele caminha na contramão disso. Abre o slide 6, Maurício. No slide aí que eu criei, eu vi um estudo muito legal que fala da vida média de uma pessoa como se a vida dela fosse um único dia, começando às 7 da manhã. Se a sua vida fosse resumida em um dia, sabe que horas seria para você agora, nesse momento? E aí é o que diz ali naquele slide, ó. Se você tem 15 anos, são 10h25 da manhã. Se você tem 25 anos, 12h42. Se você tem 35 anos, são 3 horas da tarde. Se você tem 45 anos, são 5h16. Se você tem 55 anos, são 7h34. Se você tem 65 anos, são 9h55. Se você tem 70 anos, são 11 horas da noite. Sabe o que esse cronograma revela para nós? Independente de você ter 15 ou 70 anos, a pior coisa que você pode desperdiçar agora mesmo é tempo. A pior coisa que nós podemos desperdiçar na nossa vida é tempo. Olha o que diz o slide 7, por favor, Maurício. Tish Warren. O tempo é um presente de Deus, um meio de adoração. O tempo não é uma mercadoria que eu controlo, gerencio ou consumo. Em outras palavras, organize a sua vida para a glória de Deus. Acorde cedo, tenha uma agenda, tenha horários bem definidos. Não deixe o entretenimento roubar o que é importante. O que você está vivendo hoje, seja bom ou ruim, diz muito sobre como você tem administrado esse presente que é o tempo. Faz sentido isso para vocês? O que você estiver vivendo, seja lá qual for a fase da sua vida, seja algo bom ou ruim, tem a ver em como você administrou o seu tempo. Versículo 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, se dedique ao que é importante para Deus. Não buscar isso é insensatez, é falta de juízo, é loucura. E insensatez é tolice. A principal característica de um tolo é precipitação. O tolo é o oposto do sábio. O tolo, ele não vive de acordo com a vontade de Deus. E, gente, como é que se descobre a vontade de Deus? 66 capítulos. 66 livros, obrigado.
Pô, diminuir legal, né? Ficou facinho agora ler a Bíblia em 100 dias. 66 livros. É assim que nós descobrimos a vontade de Deus. É lendo a Bíblia. Buscar o caminho da sabedoria é buscar viver de acordo com a vontade de Deus. É se encher de Deus. Por isso que na sequência, o apóstolo ele vai declarar. Olha o versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito. O tolo, ele se embriaga com vinho, o que leva ele a ter uma vida devassa. O sábio, ele se enche do conhecimento e vive de acordo com a vontade de Deus. Ele se enche do Espírito. Paulo aqui, ele está falando sobre o estilo de vida de uma pessoa. Nós deixamos claro o nosso pensamento acerca de bebida aqui, né? Não é segredo para ninguém. Biblicamente falando, beber não é pecado. Bebida, vinho, cerveja, não é pecado, gente. É a Bíblia que diz isso. Não é pecado. Agora, o que Paulo está falando aqui é sobre a embriaguez. E ele fala assim, a embriaguez, um estilo de vida embriagado, leva à devassidão. O excesso de álcool, uma vida resumida em bebedeiras. Viver embriagado é viver uma vida devassa. Francis Fox, ele interpreta essa parte como uma pessoa que tem sua vida marcada por desperdício e ausência de controle. E realmente, quando nós nos deparamos com alguém que está vivendo uma vida nesse padrão, é triste demais. Sabe quando você passa na porta, às vezes, de um boteco e tem aquele cara lá todo sujo, bêbado, largado? Isso fere o nosso coração. A gente fica triste. Por quê? Porque uma vida está sendo desperdiçada. E quando ele fala de vinho aqui, ele está falando de qualquer coisa que é capaz de nos tirar da nossa sanidade. Qualquer coisa que pode nos conduzir para um estilo de vida iníquo, como drogas ou qualquer outro tipo de entorpecente. E existem pessoas que o resumo da alegria da sua vida está numa garrafa. Agora, o resumo da alegria do cristão nunca pode estar numa garrafa. Amém, gente? Amém. Nós somos um povo que se alegra com gelo ou sem gelo. Amém. Aleluia! Mas o que eu trato mais importante aqui é um ponto que pode ser polêmico pela forma que esse versículo costumou ser interpretado. Mais polêmico do que o assunto anterior, acredito que não. Mas assim, vamos construir isso juntos. Segundo essas palavras, qual é o resultado de alguém que está embriagado por vinho? Devassidão. Logo, está cheio do Espírito Santo, também vai ter um resultado em nossas vidas. Paulo, ele está fazendo um contraste. Se embriagar com vinho, a consequência é devassidão. E estar cheio do Espírito Santo, qual será a consequência? Versículos 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muita gente costuma ensinar que é fazendo essas coisas que você se enche do Espírito Santo. Quando, na verdade, se você ler o texto com atenção, você vai ver que o que Paulo está fazendo aqui é um contraste. Ele está mostrando assim, olha, a consequência de estar embriagado é essa. A consequência de estar cheio do Espírito é essa.
E olha como é que a coisa vai ficando mais clara. Qual é a consequência de estar cheio do Espírito? Falando entre vocês com salmos, que são os salmos do Antigo Testamento, hinos, que são canções que elogiam a Deus. Pode ser que Paulo trate até uma coisa só aqui, hinos e cânticos espirituais, mas vamos separar. Cânticos espirituais provavelmente se refere a todo tipo de canto, como, por exemplo, cânticos espontâneos. E tudo isso aqui se resume, sabe em quê? Proclamação verbal de conteúdo bíblico. Tudo que Paulo está dizendo aqui, proclamação verbal de conteúdo bíblico. Alguém cheio do Espírito sempre vai transbordar, como ele disse ali, ó, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A revelação de Deus, a ortodoxia, sempre vai te conduzir para a doxologia, a palavra de glória. É assim que os apóstolos fazem quando eles estão escrevendo as cartas. No final eles exultam de alegria, eles explodem em louvor, porque essa é a consequência de alguém que está cheio da palavra de Deus. Se você não está cheio da palavra de Deus, você não chega nesse lugar aqui e libera cânticos espontâneos que glorificam a Deus, por exemplo. Não tem como. Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar cheio do conhecimento de Deus. E Paulo ele vai continuar falando das consequências de se estar cheio do Espírito Santo e como isso vai afetando a vida do cristão nos versículos seguintes. Até o que vai ser falado na próxima semana tem a ver com isso aqui. Porque se você está cheio do Espírito de Deus, você tem que mudar no casamento. Você tem que mudar na forma que você se relaciona com tudo na sua vida. Acabar caindo aqui. Se alguém rir, vai ficar no banco. E por fim, a última consequência que eu vou tratar hoje sobre uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, né, o versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se os músicos quiserem se achegar para parecer que está acabando. Um estilo de vida de gratidão a Deus por todas as coisas, em concordância com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um dos resultados, né? Esse é um dos resultados de se estar cheio do Espírito. A pergunta que fica é, Léo, como se enche do Espírito, então? Como a gente pode observar, desde o início, o que Paulo está fazendo aqui é um contraste entre sabedoria e tolice. Alguém cheio do Espírito é alguém cheio da sabedoria de Deus. É alguém que não foi ou que não é controlado pelo vinho, mas as suas atitudes são controladas pelo Espírito. E não tem como as suas atitudes serem controladas pelo Espírito se você não estiver cheio da palavra. É alguém que foi tão cheio da palavra que agora ele é influenciado pelo Espírito em suas atitudes. Lembra o que ele ora lá no primeiro capítulo, quando ele ora sobre o espírito de sabedoria e revelação? Estar cheio do Espírito é estar cheio do conhecimento de Deus, é estar cheio da palavra de Deus. Olha o que ele diz lá, em Efésios 1:17. Observem bem, ele fala assim, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza
riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, alguém cheio do Espírito, mais uma vez, é alguém cheio do conhecimento de Deus. Você não tem como saber tudo isso aqui que Paulo está dizendo se você não buscar na palavra. Se você não se relacionar com a palavra, você não será uma pessoa cheia de Deus. E como se descobre, mais uma vez, a vontade de Deus? Como se descobre a vontade de Deus? Lendo a palavra. Essa é a hora que o crente preguiçoso menos curte. Fala que tem que ler a Bíblia, irmão. Não, tem que ler a palavra. A novela, né? Mais fácil. Na verdade, tem um monte de crente que quer conhecimento de Deus através da chapação. Através do espírito de sabedoria e revelação. Aí o cara acha que vai vir o conteúdo todo e xaralababa. E aí ele vai começar a falar a palavra de Deus. Não é assim. Quando a gente ora por espírito de sabedoria e revelação, é para que ele abra os olhos do nosso coração para ver o Deus que se revela através da palavra. É para você olhar para as Escrituras e compreender. É para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Vocês estão comigo, gente? É para isso. Estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Deus. Qualquer movimentação para ser profética de verdade tem que ser resultado da revelação de Deus. Não existe profético sem revelação de Deus. Não existe profético sem revelação de Deus. O nome disso é loucura. Profético sem revelação de Deus é loucura. Amém? Vamos orar.